o sindicato, né? Primeiro o sindicato. Certo, né? certo. Mas você vê como lado político? Sim, mas tudo bem. Quem mais elas Não, procuraram? mas tudo bem. Por que então não procurou no governo do Pivetta? Porque começou isso em 2009. Não era mais fácil? Deputado do PT, governo do PT. Agora, Joãozinho participou até de projetos. Eu entendi onde você quer, você está querendo dizer. Isso. Ela procurou pessoas do PT por se tratar do governo municipal CPSDB. Isso. Então fica aqui. Então, eu sinceramente, falando assim para você... Elas poderiam procurar a Maria Lúcia Ama. Isso. Eu falo assim, é lógico que o sindicato também é uma política, você tem que ter um jogo de cintura. Só que eu, por exemplo, eu já não gosto de me meter, PSDB, PT ou outros partidos, entendeu? A minha função é brigar em relação ao servidor. Assim, um exemplo, fugindo um pouquinho, no governo do Cassola, no governo do Pivetta, tenho vários ofícios, se outro dia tiver a oportunidade de vir, trago. O pessoal reclamava do Marmitex, certo? O Irinaldo entrou, eu falei também sobre... Resolveu, todo mundo está gostando. E eles foram lá, os vereadores foram lá, entendeu? Não precisou falar. Os vereadores começou a questionar, mas quando percebeu que o servidor estava satisfeito... O servidor até queria fazer um abaixo-assinado. Contra os vereadores. Entendeu? Daí acalmou. Você entendeu? Agora, eu acho assim... Os vereadores agiram de bom senso, né? Se é uma coisa que está agradando o trabalhador, por quê? Mas no começo não foi assim que funcionou, né? Entendeu? Agora, eu acho assim, que nem, por exemplo, Pivetta. Eu já fui em alguns lugares e trouxe alguns projetos para ajudar ele na administração. Irinaldo, eu fui lá, trouxe uns projetos, uma usina de lixo de Goiânia. Por quê? Porque eu nasci aqui, eu não sou candidato a vereador, eu simplesmente quero ajudar a acertar. Você entendeu? Agora, nesse ponto eu acho que alguns vereadores deixam a desejar, porque dá a impressão que tem certos vereadores que é funcionário da prefeitura. Você entendeu? E, na verdade, a função também do vereador é o vereador buscar recursos para a cidade. Você entendeu? O Irinaldo, eu sei disso, o Irinaldo chamou todos os vereadores, independente de sigla partidária, vamos trabalhar junto. Eu não vou sair mais candidato. Não é o que alguns vereadores falam, hein, Israel? Não é o que alguns vereadores falam. Não. Tem vereador que diz que sentou com o prefeito por 2 vezes nesse 1 ano. Então, não é o que às vezes a gente ouve dos vereadores. Eu ouvi ele falando isso. Agora, nesse percurso que aconteceu, não sei, mas que o Irinaldo falou que era para todo mundo trabalhar junto, porque todo mundo sai bem. O prefeito sai bem, o vereador sai bem, o partido que ele representa sai bem, entendeu? Agora, esse negócio de ficar batendo, acho que não leva a lugar nenhum. Você entendeu? No meu ponto de vista. Muita gente critica eu como presidente do sindicato, só que assim, eu tenho minha consciência tranquila, porque eu não vou fazer uma coisa para mim, vamos dizer assim, me privilegiar em cima de um coitadinho lá que está lá, assim, entendeu? Entendi. Então, o Sindicato dos Servidores de Votorantim é filiado a qual central, se é que é filiado? A FUPESP e a Nova Central. Antigamente eu era afiliado à CUT, Central Única dos Trabalhadores. Na sua gestão mesmo foi filiado à CUT? Central Única dos Trabalhadores até 2010, se eu não me engano. Há pouco tempo. Não, perdão, 2010 não. Nós estamos em 2006, se não me engano. 2006. Isso. 2006. E esse rompimento com a CUT, não é isso que deixa você assim com um pé atrás com o PT, não? Então, na verdade... Porque a CUT e PT, né? Na verdade, o que acontece? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter lealdade. Claro, esse é o princípio básico, né? Quando eu era afiliado à CUT, eu quantas vezes, Sindicato dos Papeleiros,
têxteis, vestuário, metalúrgico, condutores. Eu saí de madrugada, eu fui ajudar lá eles fazerem greve. Sim. Se uniam, todos se uniam. Isso. Então, assim, o pessoal lutava por um ideal em relação à categoria. Só que nessa última eleição, por questão política. Tá? Essa do ano passado para prefeito, você disse? Não, do sindicato. Ah, do sindicato. Por questão política, eu cheguei no sindicato, tinha 90 bate-pau. Eu estava afiliado à CUT. Então, eu acho assim que, no meu caso... Mas você tinha uma chapa concorrendo contra você dentro da própria CUT? A CUT montou outra chapa para concorrer com a outra chapa da própria CUT. Você entendeu? Então, aí o que eu fiz? Cancelei aquela eleição, daí eu marquei uma outra eleição. Gosto do Exílio, gosto do França, gente fina pra caramba, gosto do Paulinho, gente fina pra caramba. Porém, gosto bastante, mas porém... Na verdade, nem foi ele que começou com esse processo, na verdade foi o processo. Quem começou foi os papeleiros e foi os testes que começou com esse processo de querer tirar eu de lá. Aí o que aconteceu? Papeleiros aqui de Votorantim. Daí Marcou. Isso, daí o que aconteceu? Aí... No mesmo dia, no dia 28, eu fui para São Paulo e me filiei à nova central, a FUPESP. Daí você virou pelego? Não virei pelego. Eu digo, dentro eles devem ter taxado você, porque você rompeu com uma... Sabe o que acontece, Kermes? É assim, o Marcão, até uns tempos atrás, ele veio conversar comigo, até pediu para me votar na central. O que acontece? O pessoal está acostumado ser presidente de fábrica, de condutores, um monte de coisa. Só que os caras têm alguns, não é todos, assistencial, confederativo, imposto sindical, participação de lucro. Sindicato dos servidores não tem nada disso, porque o prefeito ele trabalha com o dinheiro do povo. Qual que é a verba com que dinheiro que o sindicato sobrevive? De onde vem? Olha, é pouco. É descontado na folha do trabalhador? Descontado na folha é 12,60. 12,60. Porque, na verdade, quando eu assumi o sindicato, na verdade, o correto era você usar assim, porcentagem, 2%. Então, quem ganha 5 mil vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Só que se, na época, eu fizesse isso, aí muita gente ia dar baixa no sindicato, não ia querer ficar mais no sindicato. Sim, entendeu? Aí você fixou por um valor fixo. Ficou 12,60 para tudo. Quantos filiados tem hoje? Eu tenho 758, se não me falha a memória. Então a arrecadação da gente é pouco, porque a gente paga aluguel, paga R$8 mil por mês. Isso, você entendeu? E ainda você leva... Não tem repasse nenhum da prefeitura, não tem nenhuma ajuda? Não tem. Agora, com essa negociação com o Irinaldo, que a gente já está vendo um terreno para a sede da gente. E aí, o Irinaldo vai ceder um terreno para ajudar. Você está bem com o Irinaldo, hein? Está ganhando terreno já. Aí eu vou buscar parceria também nas firmas, né? Que as firmas que... E vai ser onde é esse terreno? Já tem... Então... Essas coisas que o servidor precisa saber. Sim, né? sim. Eu já falei para bastante. Né? Tem uma área aqui na Vassuroca que é central, né? Tem essa área. Precisamos estudar também aquela área do Alien. Então também. Está se estudando as áreas. Isso, já tem o processo. Inclusive o número do processo é 50/13. Agora eu vou falar um negócio para você. Na época do governo passado, tinha um secretário chamado José Vicente Mascarenha, e nós pedimos uma área para o prefeito aqui no Catu, e ele quer responder. Ele falou que aquela área não podia doar para o sindicato, porque ele levava o cachorro dele e ficar. Eu tenho guardado esses documentos até hoje lá, entendeu? Ele estava brincando, né? Não, respondeu sério.
tem lá, entendeu? E nessa área, esse futuro prédio do sindicato, o que o trabalhador vai poder contar com esse prédio? É só a parte administrativa? Não, ou vai ter um espaço de lazer a gente quer, vai ter, a gente quer fazer, vamos falar assim, o escritório, a gente quer fazer salão, a gente quer pôr jogos, a gente quer fazer quadra, você entendeu? Fazer um negócio bem legal. E essa entendeu? Conversa está bem adiantada. Já está no jurídico agora, até o prefeito. Hoje conversei com ele está indo também nesta área ver. Então, a conversa que a gente está tendo com ele, assim, ele acha injusto, o que aconteceu. Ele acha justo acertar de todo mundo igual, só que não dá para ele acertar tudo de uma vez. Eu ia te perguntar. Você teve uma conversa hoje com o prefeito Erinaldo, né? Isso. Dia 31, hoje? 31 de outubro. Hoje é 1º de novembro. Desculpa, 1º de novembro. Hoje à tarde, então está fresquinho. Tá. Você tocou no assunto auxiliares com o prefeito hoje? Sim. Categoricamente, eu respondo que ele vai acertar ainda até o final desse ano. Desse ano. Tá. Não que na verdade criou-se uma expectativa, né, em função de uma fala do próprio vereador Bruno, que a gente conhece, sabe que ele quer ver a coisa resolvida, talvez uma empolgação lá do Bruno, ele tenha dito de uma forma que não devia ser dito. Mas era segunda-feira, ele disse que até na sexta-feira as auxiliares receberiam uma boa notícia e tudo estaria dentro dos conformes das expectativas dela. E, na verdade, você está dizendo que até o final do ano. Que é o final do ano, mais 30 dias, mais 60 dias. Isso, né? Porque é assim, ó. E qual é, desculpa interromper você, porque elas pedem, elas são referência? 7. Elas querem 9. 11. Isso. Você acredita que o prefeito Erinaldo vá ceder a essa solicitação delas de 7 para 11? Olha, assim... Porque é o que elas esperam. Tá, olha, veja bem assim a conversa que a gente... nós tivemos hoje, né? Como ele é dessa área já... de educação. Ele tem muita experiência nessa área da educação, ele acha justo, porque... Veja bem, assim, falando assim, não tinha necessidade de ter professora para criança, criança que não anda lá do berçário, lá, isso, aquilo. Uhum. Então, bastava uma pedagoga e, vamos falar assim, as auxiliares, né? Depois vai mudando, serviços infantis, vai mudando, daí Entendi. Tudo bem. Mas quando você fala que ele acha justo, isso significa... Que vai para 11? Que vai acertar. Porque é a secretaria que tem mais receita, é a Secretaria da Educação. Então, agora, dá para ele fazer você isso. Como presidente do sindicato, a Luciana Lopes já está aqui, quero daqui a pouquinho passar para ela também, que, aliás, é uma conhecedora do assunto, né? Provou isso na semana passada, junto com a Luana aqui. Resolvendo o caso das auxiliares, tanto o sindicato quanto a própria prefeitura não vai ter uma outra demanda que é as outras categorias. Como é que ficam as outras categorias? Eu conversei... Na educação você disse que tem recurso, tem verba, tem, né? Tem várias formas, né? Isso. Agora você tem outras áreas que não tem os mesmos recursos. Sim. Você sabe como fica o prefeito nessa situação? Então, eu questionei muito ele hoje sobre isso, porque, na verdade, é um efeito cascata. Começou lá no Piveta, eu falava para o Piveta, olha, começou assim um efeito cascata. Então, ele vai acertar, porque inclusive tem reivindicação de motorista,
que nós também éramos 9. Vai sair tudo no pacote só ou ele vai primeiro resolver a questão do auxiliar? Não, vai resolver hoje isso das auxiliares de escritório, isso, daí enfermagem que está na LDO aí que eu te mostrei, entendeu? Porque senão se comete muita injustiça, um sobe muito e distancia o outro. Que nem, por exemplo, escriturário, era tudo referência 9. Certo? Igual motorista. Agora, Escriturário é a assim, referência 11. Preocupação, claro que elas são profissionais, são pessoas que a gente percebe que quem está é porque tem afinidade com o que faz, gosta do que faz, mas um desgaste profissional com essas auxiliares não corre o risco de cair a qualidade do serviço prestado a essas crianças nessas creches? Porque até quando, né? Até quando vai se esperar por uma solução, né? Tá. Ó, Kermes, eu analiso assim, ó. Eu faz 23 anos que estou na prefeitura. A função que eu fiz foi a função para motorista. Quando eu fiz, tinha lá motorista, referência, salário e a descrição do cargo. Entendi. Quando você entrou, você sabia... Isso. Tá. Você quer dizer eu poderia mudar de outra função para melhorar o meu salário, que é através de concurso. Agora, veja bem, ó, eu acho assim, você reivindicar uma coisa, tudo bem. Você querer impor é outra coisa. Você acha que as auxiliares querem impor? Não, tem umas que estavam impondo, na verdade. E tinha umas, coitadas, que estão inocentes. Não estou dizendo todas, mas tinha umas lá que estava fazendo impondo, isso. Né? Deixa eu passar para a Luciana Lopes, que acabou de chegar. Só terminar de concluir. Só concluir. Tá? Então, eu acho assim... Eu acho assim, corretíssimo reivindicar, certo? Reivindicar, sem impor, você entendeu? Agora, todo esse barulho que a Luciana estava presente no dia que foi votado, foi falado a LDO, já foi falado que acertou, acabou o assunto, morreu o assunto. Só que alguns vereadores começaram a fazer política. Você entendeu? Fazer, por isso que estamos falando. Você... Joãozinho que está fazendo essas coisas PT. Aí, entendeu? PT, Pedro, assim, entendeu? Agora, eu acho gozado. Assim, eu sempre falo uma coisa. Aliás, o discurso do Pedro Nunes em relação às auxiliares foi um discurso inflamado, hein? Então, mas eu sempre falo uma coisa. O sindicato, ele não vota. Quem vota são os vereadores. Então, tem que ter responsabilidade na hora que votar para não prejudicar outras categorias, certo? Porque vamos tirar até os médicos, que é a máfia branca lá, que não tem médico quase, tal. Pô, mas vamos lá, acertaram o diretor, acertaram o fiscal, acertaram o auxiliar de escritório. Por que não acertou de todo mundo? Por que não bateu o pé e falou, vamos acertar isso? Oi? Isso quando? No mandato anterior. Do Piveta. Agora, a Dilma, a nossa presidente, a Dilma assinou um decreto da OIT Internacional que está lá, acho que, se não me engano, no Congresso, que é justamente para não acontecer mais isso. O prefeito, ele direcionar, dar aumento para o quadro que ele quer. Você entendeu? Porque senão ele vai dar, sempre vai assim, não vai mudar, ele vai distanciar. Disso é a responsabilidade de vereadores, dos vereadores. Sim, aliás, eram outros vereadores, né? Sim, não eram os mesmos. Sim. Parte disso é a responsabilidade dos vereadores. Sim. Nossa. Luciana Lopes, boa noite, tudo bem com você? Jornal Gazeta de Votorantim. Boa noite, Wellington. Boa noite a nossa colega Israel. Boa noite a vocês todos que nos assistem e prestigiam esse programa. Antes de mais nada, parabéns também para o Carlos André. Feliz aniversário, Carlos André. Soltar a bexiga, fala tem que soltar a bexiga. Você soltou que eu vi que quando o Wellington... Demorou, viu? Demorou. Mas soltou duas vezes aí, né? Tem que colocar a bexiguinha aí, Carlos André.
Aí, muito bem. Bom, a Gazeta de Votorantim está indo para o forno nesse momento, nos últimos detalhes lá da diagramação. Consegui terminar a parte textual, daqui a pouco só vou dar uma olhadinha e ver se está tudo certo. Bom, mas chegando aqui atrasada, sentando na janelinha, fazendo tchau. Israel, duas coisas. Primeira, para mim não ficou muito claro. Eu gostaria de ouvir do senhor sim ou não. O prefeito vai dar referência 11 para as auxiliares? Sim ou não? Olha, assim, você falou que não ficou muito claro. Ficou assim, ele vai acertar, mas jornal, sim ou é não? Através do jornal, falaram que ele, aliás, as auxiliares estavam pedindo 20% ou referência 11. Eu conversei com ele, nesse detalhe, eu não conversei com ele. Ele falou que vai acertar esse ano ainda. Mas não falou para quanto? Oi? Não falou. Nesse detalhe a gente não entrou. Mas é um detalhe que faz toda a diferença, pois se ele for para 9, por exemplo, elas falaram, a Luana disse aqui que ia procurar as demais democraticamente para saber se elas iam ou não pedir para os vereadores aprovar ou não essa referência. Porque pode ser que não interesse ir para 9. Interesse sim ir direto para 11. Entendi. E a outra dúvida que fica, isso tem que ser aprovado ainda neste ano para valer a partir do ano que vem? Ou pode ser aprovado em qualquer momento? Qualquer momento, chama uma sessão extraordinária, vota, né? É lido. Antes de sair os vereadores de férias, se votar, ela já começa a ganhar esse ano. Agora, em relação a isso, se vai para o padrão 11, para o padrão 9, nesse detalhe eu não entrei. Mas é importante, né? Não, porque foi assim, foi tanta coisa. Não é um detalhe, né? São 200, 300 reais, né? Sim, não é um detalhe. Não, eu, por exemplo, eu sou padrão 9, eu quero o padrão 11 também. Os outros colegas de serviço também querem. E o presidente do sindicato quer 11 para as auxiliares? Sim, eu acho que todo mundo deve ganhar bem, auxiliares de serviços infantis, enfermagem, você entendeu? Agora, a única coisa que o prefeito não vai abrir mão disso é sobre a redução de carga horária. Isso certo. Ele falou que ele não vai abrir. Mas atualmente não parece que a principal reivindicação realmente é salarial atualmente. E é para 11, não é para 9. Pouco, 900 para as auxiliares é pouco. Para 8 horas diárias. O prefeito mesmo, na conversa, reconhece que é pouco. Porque ele até reconhece que não deveria nem ter professora, deveria ter pedagoga. Porque como que você vai pegar a criança pequena, aí quando começa no infantil, aí professora, aí você vai educando, você entendeu? Mas para ser professor tem que ser pedagogo. Então, só que daí você se especializa na área de educação, entendeu? Você vai atuar. E a outra coisa, como diz o Wellington aqui, que eu... talvez eu esteja assim do lado das auxiliares, não sei se como jornalista isso é o ideal, mas por eu já ter sido, então talvez eu queira um pouco falar sobre isso e até defendê-las. Correto. Eu tenho convicção de que elas não estavam no debate da LDO porque elas estavam trabalhando. O debate da LDO foi num dia útil à tarde. As auxiliares de enfermagem que estavam lá, com todo o meu respeito, eu não conheço o horário delas, mas eu imagino que elas trabalhem com cargas horárias noturna, diurna. Provavelmente elas conseguiram enviar representantes até lá nesse horário, por elas terem uma carga horária diferenciada das auxiliares. O senhor já imaginou sair as auxiliares da creche, vamos todas na LDO, o que acontece com as crianças? Então, a minha convicção é de que não tinha nenhuma lá naquele momento, porque o dia e a hora não era apropriado para elas. Se fosse numa noite, um outro dia, eu acredito que elas estariam. E naquela ocasião, quem perguntou sobre elas fui eu, que perguntou sobre o que teria para elas. Mas pensando justamente nisso, eu já conhecia a reivindicação delas muito antiga, né? Imaginei que não haveria nenhuma lá, porque realmente, se elas trabalhassem meio período, seria fácil de revezar. Ou se elas trabalhassem à noite, enfim. Então, a minha convicção é essa, que
Não é porque elas não acharam aquilo importante, e sim porque elas não tiveram condições de ir. E se é que elas não achavam aquilo importante, é porque não houve instrução suficiente para elas saberem a importância daquele ato. Que uma pessoa que está trabalhando no ambiente de creche, que para ser concursada tem que ter o ensino médio, elas ficam ali especializadas naquilo que elas estão fazendo, toda essa parte jurídica e burocrática, muitas vezes, não é o principal conhecimento que elas têm. Então, o senhor me desculpe defendê-las, mas eu acho que aqui eu tenho que fazer esse papel também, até porque elas não estão aqui. Correto. E eu gostaria de ouvi-lo, ver se o senhor acredita que eu estou enganada. Na verdade, eu não estou criticando. Eu simplesmente, da mesma maneira que elas falaram que um sindicato não estava participando, que não fez, eu mostrei que a documentação, eu disse que não tinha. Agora, veja bem, por outro lado, também não justifica, porque tem várias auxiliares de serviços infantis que está afastada, que está readaptada, que poderia ir lá, certo? Já que fizeram um movimento, estão fazendo um movimento para ir lá, foram conversar com a Milton, fizeram um monte de coisa, foram conversar com o Joãozinho. Então, assim, me desculpa de falar assim para você, não justifica, porque eu faz 23 anos que eu sou funcionário da prefeitura, eu só tenho 2 faltas, que morreu meus 2 vô, tá, em seguida, 2 faltas eu tenho. Mas todas as vezes que eu tinha algum problema para me resolver ou participar de alguma coisa, eu fazia um papelzinho lá que tem de você sair e depois você voltar um passinho, entendeu? Então, eu concordo até em tese com você, mas não justifica, porque as que estão readaptadas, ou afastada poderia ir lá, assim, entendeu? Que fosse 1 ou 2. E as auxiliares, da importância as auxiliares de enfermagem estavam sim. É que elas vão lá, outras seguram as pontas, elas fazem o papelzinho e vêm. Então, elas estavam trabalhando. Mas o senhor acredita que elas tinham consciência da importância daquele momento? Assim como na sexta-feira, aliás, a vocês que estão nos assistindo, funcionários públicos e população também, e principalmente, sexta-feira vai haver 2 audiências públicas na sequência, correto, também na Câmara Municipal à tarde, com a presença dos secretários municipais para discutir a LOA e a LDO do ano que vem, que são as leis orçamentárias, aquelas que falam tanto de dinheiro vai para a saúde e dentro da saúde vai ser feito isso lá com os dentistas, isso com as especialidades, isso com o PA, tudo certinho. E os secretários estão lá para responder. Aquele detalhe que você ficar na dúvida, é por você que eles foram convocados, é por você que eles estarão lá. Então, não tenha vergonha de ir, de ouvir e de questionar o que você quiser. Você pode achar que a sua pergunta não é importante ou que você não tem conhecimento. Pergunte, é por isso que eles estão lá. Então, na sexta-feira à tarde, 2 audiências na sequência. Isso. Inclusive os funcionários públicos, que eu acho que deveriam se organizar para tentar ir também, ou mandar representantes, né? Isso. Essa é a minha opinião. Tudo bem. O pessoal está ligando, Luciano? Muita gente ligando, vamos lá. Vamos ver aí. Bom, vamos respirar aqui. O Mário Costa, da Aldeia da Mata. Por que o sindicato não reivindica um reajuste para os próximos 3 anos do governo, a fim de que seja garantido as perdas salariais da inflação, como ocorreu com os servidores federais? Boa pergunta, né? No sentido de já se organizar, né? Já se organiza para os 3 anos. Sim. Aqui, na verdade, nós perdemos bastante em relação a isso. Só que é difícil você recuperar, entendeu, Carmes? Porque, assim, eu posso até partir do seguinte princípio. Antes, nós não tínhamos lei de responsabilidade fiscal. Então, dava para o prefeito dar 30%, que nem o Zeca deu 30% de aumento do dano escalonado. Então, o que acontece? Depois da lei de responsabilidade fiscal que você não pode deixar, então, as perdas que nós tivemos, a prova é que nós ganhávamos mais do que Sorocaba.
Só que inverteu. Agora, Sorocaba, a arrecadação de Sorocaba é muito maior do que Votorantim, entendeu? Mas percentualmente... Mas não dá para ser, não dá para ser. Você fala às vezes como prefeito, sabia? Essa história de responsabilidade fiscal. Sorocaba arrecada mais do que Votorantim. Não, arrecada. É de prefeito. Não, mas é que eu procuro, assim, taxar bem, assim, falar a verdade, porque, é assim, eu acho que eu estaria sendo demagogo, eu falar assim, eu ver lá, tem a lei de responsabilidade fiscal. A gente vai lá... O problema é dele, a gente que tem. Por exemplo, a gente vai lá, o prefeito vai lá, putz, estudo lá, consegue dar 8%, não dá para dar mais do que isso. Aí eu saio lá para o servidor, o sindicato está pedindo 15%. Vamos parar, vamos fazer greve. Não vou fazer isso, entendeu? Não vou usar as pessoas, entendeu? Então... Entendi. Tem mais questionamento, Luciana Lopes? Sim, o Gerson Silva, do Jardim Catu. Até o momento, vejo os servidores reclamando da atuação do sindicato. Aqui é só uma observação dele, né? Deixa eu organizar meus papéis aqui. A Tereza Campos, da Vila Gale. Os próximos concursos que tiver no município, haverá fiscalização do sindicato para que não sejam beneficiadas pessoas apadrinhadas, como já ocorreu? Isso é uma denúncia, esse tipo de coisa acontece ainda? Olha, é possível acontecer isso? Olha, eu sinceramente, quando eu participei, fiz o concurso público, não houve isso, entendeu? E 25 anos. Eu sei, mas o que eu estou ouvindo em relação a isso, é a primeira vez que eu estou ouvindo do tempo que eu estou. Você entendeu? É a primeira vez que eu estou ouvindo. Então, eu acho que tem que ser... O concurso é feito por uma empresa particular. Isso, né? Isso, porque nem o sindicato tem acesso. Quem tem acesso é a prefeitura Mas fala-se muito apadrinhar, porque tinha muitos cargos que estavam em comissão, que prestou concurso, certo? E passou, entendeu? Não sei até que ponto eu posso falar isso sem entender. Então tem um fundo de sentido isso que ela está falando. Eu sei que várias... A pessoa é comissionada, presta o concurso e passa para aquela mesma função? Você entendeu? Agora, não sei. Então a Tereza está... Tudo se pode acontecer, né? Até concurso da universidade os caras conseguem. E o sindicato, ela pergunta aqui, não tem como fiscalizar isso? Não, o sindicato não. Aline Nova, do Jardim Paulista, abraço a todos, em especial ao Wellington e feliz aniversário, Carlos André. Aê, Carlos André, Aline Nova, tá ligada. Aqui eu já li, esse aqui já, né? Aline Nova é uma barata, né? Ela não perde uma, né? Não perde uma. Irineu Piatti manda abraço a todos nós, Luzia Piatti manda abraço, o Tomás Martins, nosso amigo, também manda abraços, Heitor Henrique, do Parque Bela Vista, também nos manda abraço. Gislaine Mota, do Parque Bela Vista, obrigada pela audiência. Francine Cristina Guazelli, do bairro da Chave, também nos acompanha e manda abraços. Yasmin Vitória Ferraz da Cunha, do Jardim Europa. Mariana Carvalho Dias de Melo, do Jardim Paulista. Lenide Carvalho Pontes, da Vila Irineu. Maria Rita de Campos Vargas, da Vila Dominguinhos. Maria Isabel Cabelo, do Rio Acima, também manda abraço. José Gabriel Cabelo, também do Rio Acima. O Antônio Nogueira, da Vila Dominguinhos. Parabéns, Isael. Feliz na sua frase. Cuidado com o que fala, pois lá na frente pode ter grandes consequências. Concordo. E dependendo do que se fala, a caneta de um processo criminal sem fiança. Tá? Aí o recado dele. Maria Lúcia de Lima, do Vossoroca, manda abraço. Derek Cáceres, do Vossoroca, também manda abraços. A Laura Ferraz de Lima, do Vossoroca, também. Eliseu Laureano, do Fornazari. Todas as categorias merecem reajuste, não somente as auxiliares. O sindicato deve lutar por todas as categorias. Abraço a todos. O José Maria Galindo, da Vila Garcia, manda abraço. A Antônia Galindo também. E diz que o programa é 10. Obrigada. O Guilherme Almeida Cordeiro, do Promorar, também manda abraços. Leonildo Dias Franco, da Vila Irineu. Maria Leodoro Félix, do Dominguinhos, nos acompanha. Nicole Silva Gomes, do Jardim do Parque Jataí. Silvio Bueno, do Jardim Serrano. Quais as próximas ações que o sindicato pretende promover em benefício dos servidores públicos?
Qual Quais próximos são as próximas benefícios? ações? Sim, eu estou aguardando o Irinaldo terminar a reorganização, que até ele contratou uma firma para dar o parecer, daí vai voltar para o sindicato para a gente sentar junto e ver várias coisas que está em relação em todas as funções, insalubridade, em relação a, eu falo assim, a classificação dos motoristas, entendeu? E outras coisas, entendeu? Que eu quero falar no momento e na hora certa que for para me falar o resto. Certo. Bom, o Cauê Vitor Guazelli, também da Chave, nos acompanha. Paula Cristina Ferraz de Lima, do Mirante dos OVNIs. Vicentina Pereira Campos, da Barra Funda. Reginaldo Ribeiro de Lima, manda abraços. Lara Eleodoro Félix, do Dominguinhos. Benedito, da Casa do Idoso, do Real Parque. Wellington, minha rua, Jair Pereira de Melo, não tem placa e minha correspondência vai em Sorocaba. Nossa. Esse é meu desabafo para você, Wellington. Deixa eu pegar aqui. Wellington. Benedito da Costa. Isso. Da Casa do Idoso. Tá. Seu Benedito, liga novamente aqui, deixa o telefone com a Mônica para que a gente possa tentar resolver essa situação. Né? Eu sei que os vereadores já estão trabalhando com isso, porque não é a primeira vez que a gente ouve essa reclamação, mas se o senhor puder ligar novamente e deixar o telefone para a gente poder entrar em contato com o senhor. Iris Félix de Almeida, da Vila Dominguinhos, manda abraço. Emily Riane Guazelli, do Bairro da Chave. Júlia Pereira de Campos, do Dominguinhos. O Roberto Carlos de Moraes Mariano, da Vila Dominguinhos. Paola Almeida Cordeiro, da Vila Nova. O José Sampaio, do Jardim Paulista. Israel, o que está acontecendo com o sindicato? Pois o telefone está contado, assim como a internet. O carro do sindicato desapareceu. Acredito que precisamos de nova eleição com representatividade. Quem que está falando? José Sampaio, do Jardim Paulista. Eu acho assim que o José é só ele participar lá mais e, na verdade, todo ano nós temos a prestação de conta, é só participar, não é que está cortado. O problema que deu problema no PBX, só que o cara vai lá, não arruma. Eu comprei, antes tivesse tirado esse PBX aí, e colocado, deixado sem, entendeu? Mas é assim. O telefone e a internet é junto. Isso, o telefone e a internet é junto, que é da GVT. E o carro é o seguinte, o carro... Está bem informado, nós vendemos o carro, está lá o dinheiro na conta do sindicato, porque assim, quando o sindicato vai comprar um carro, nem Fiat, nem Ford, nem ninguém vende carro zero para o sindicato financiado. Ninguém vende. Então, o que acontece? Você vai, se compra um carro usado, você já compra um carro maiado. Então, esse carro aí, ele foi gastado bastante nele. Então, o que nós resolvemos? Então, quando ele fala que desapareceu, na verdade, foi vendido. Foi vendido, está lá, tem todos os documentos, você entendeu? Balancei tudo encadernado, vai lá participar da prestação de conta, que é no mês de julho, é bem transparente, entendeu? Não fazer igual outra vez que os caras foram fazer política lá, entendeu? Vai lá, vai ouvir lá, entrou tanto, foi gastado tanto, isso, aquilo, entendeu? Tá? Certo. O Anderson Luiz Silva, do Parque Santos Dumont, manda abraço. A Vilma Jimenez Walter também. Evandro Jimenez Walter nos acompanha. Maria Lourdes Silva Ribeiro, do Parque São João, manda abraço. Tatiane Pescarolo, em 2011, o sindicato esteve nas creches dizendo que corria um processo onde as auxiliares passariam a ter direito ao Fundeb. Como está isto? O sindicato ficou mudo. Não é isso que o sindicato ficou mudo. Na época, a advogada entrou também para as auxiliares ganhar, porque, na verdade, era uma sobra de dinheiro que tinha. O processo está lá no sindicato, o processo está correndo, tá? Está correndo esse processo. Mas isso legalmente é possível?
A doutora entrou lá com as bases lá que é possível, entendeu? Então, isso quem vai que poder no caso responder... É o rateio da sobra do Fundeb, isso, né? porque, se não me engano, até 2000, poderia usar esse dinheiro para aperfeiçoação para as professoras, poderia. A partir de 2002, não podia mais usar esse dinheiro para fazer isso. Então, a gente acha justo, por exemplo, já que sobra uma sobra, não é uma equipe, porque se não tiver auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, coisa, a escola não vai funcionar. Então, a gente entrou, só que assim, eu não vou poder responder agora, mas quem quiser, pode ir até o sindicato, a doutora atende segunda e terça-feira, ela vai responder que esse processo está lá. Tá? Só que é assim, infelizmente, como os nossos processos é tudo na cível, então é demorado, né? Se fosse na trabalhista era mais rápido, então o nosso é tudo demorado. Por que não é na trabalhista? Porque nós somos estatutário, você entendeu? Que nem, por exemplo, nós temos vários processos de média de hora extra, alguns a gente já ganhou, tem outros que estão lá em São Paulo. Então, o que acontece? Você entra aqui no município, aí você ganha, a prefeitura, por lei, é obrigada a recorrer para São Paulo. Ganhou lá em São Paulo, perdeu em São Paulo, ela é obrigada a mandar recolher para Brasília. Então, todo esse processo, até vir, e outra, quando é na cível, o que acontece? Todos esses crimes de ônibus vai passando na frente. Aí tem 22 salas de juiz e quando chega na sala desse juiz, tem que dar sorte, porque às vezes o juiz está com um monte de processo, daí vai lá embaixo. Então, por isso que demora. Às vezes o servidor cobra muito isso, mas não é culpa da gente, é culpa do sistema, entendeu? Certo. Na semana passada, uma auxiliar deixou um recado no nosso site da TV Votorantim, que não foi lido, então eu leio agora. Boa noite a todos, sou auxiliar, o nome dela é Daniela. E também estou na luta junto com a Luana. O sindicato nunca nos apoiou verdadeiramente e sim só serviu para colocar medo nas auxiliares que estavam no estágio probatório. E ainda por cima disse que teríamos que seguir uma série de pontos antes de qualquer coisa. Isso confere? Não confere. Não. O que a gente conversou é assim, até o Hélito tinha perguntado antes para mim, a doutora deixou bem claro. Primeiro que para você partir para uma greve, você tem que fazer ofício e você tem que aguardar 72 horas. Você tem que oficializar o prefeito e oficializar o fórum. Tá? A doutora disse o seguinte, todas vocês estão dispostas a parar? Tem que ser todas. Deixar 30% trabalhando. Umas que era auxiliar que falou que estava no estágio probatório, pode se mandar embora? Pode. A gente não vai mentir, entendeu? Ninguém está lá para mentir para ninguém, ninguém vai alugar, não, vamos fazer greve. Mas não é direito do servidor fazer a greve? Totalmente não. Não, mas não é 30% que ia funcionar? 30%. Então, e daí mesmo assim ela seria mandada embora no estágio probatório? Não, 30% se essas que tivesse... vamos dizer assim, trabalhasse. O que a gente quis dizer? Mas se é um direito do servidor ter greve, desde que 30% da categoria trabalhem, porque justo as que estão em estágio probatório teriam que ser as que estivessem trabalhando. Se é um direito dela. Então, mas aí que tá, né? E outra, não foi nem a gente que falou, elas que vinham, tinham medo, que estavam no estágio probatório. Aí a gente falou, não, se fazer a greve, pode acontecer de mandar embora? Pode. Mas não justamente, injustamente, porque se é um direito, né? Não, você entendeu? É isso que a gente falou. Agora, não é que o sindicato, em momento nenhum, colocou medo. A gente disse que se fosse partir para uma greve, todo mundo corria esse risco, tá? E todo mundo tinha que ser unido, entendeu? Então não foi nada disso. Certo. Muito bem. Bom, a gente vai para o intervalinho, não é um intervalo muito longo, só que dá tempo aí da gente tomar uma água. E a gente já volta aqui. A gente tem mais recados aqui para estar lendo. O Israel vai estar
esclarecendo mais alguns pontos em relação ao sindicato. Então não saia daí, que a gente já volta. É só tempinho de tomar uma água. Parabéns pra você nessa data querida. Oi, pessoal de Votorantim aqui. O Tiririca tá mandando um abraço fantástico para todos vocês. 50 anos, não é 50 dias, não é 50 semanas, é 50 anos. Parabéns, muita saúde, muita paz para o pessoal de Votorantim. Obrigado, abestado. Aquilo que você tem em casa e não utiliza mais pode ser anunciado de graça no jornal Gazeta de Votorantim. Ligue 015 3023 5993. Faça seu anúncio gratuitamente. Distribuição em Votorantim e Sorocaba. Gazeta de Votorantim, o jornal que tem lado, o seu. Doe sangue. Seu gesto salva uma vida. Sua doação é muito importante. O sangue é a única maneira de tratamento para vários pacientes que dependem deste gesto de solidariedade. Para doar sangue, você deve portar documento oficial de identidade com foto, RG, carteira profissional ou carteira de habilitação. Ter entre 16 e 67 anos de idade. Pesar acima de 50 quilos. Estar em boas condições de saúde. Quando você for convidado a doar sangue para campanhas ou familiares e amigos de pacientes internados, não pense duas vezes. Aceite, porque há sempre alguém esperando a sua doação. Incentive seus amigos e familiares a doar sangue. Seja um multiplicador desse gesto de cidadania. Parabéns ao cinquentenário de Votorantim e meus cumprimentos a esse povo, que é um povo progressista, um povo que fez o desenvolvimento de Votorantim e, em consequência, ajudou no desenvolvimento da região. De modo que é com grande alegria que eu tenho a oportunidade de congratular-me com o povo deste próspero município chamado Votorantim. Doe sangue. Seu gesto salva uma vida. Sua doação é muito importante. O sangue é a única maneira de tratamento para vários pacientes que dependem deste gesto de solidariedade. Para doar sangue, você deve portar documento oficial de identidade com foto, RG, carteira profissional ou carteira de habilitação. Ter entre 16 e 67 anos de idade. Pesar acima de 50 quilos. Estar em boas condições de saúde. Quando você for convidado a doar sangue para campanhas ou familiares e amigos de pacientes internados, não pense duas vezes. Aceite, porque há sempre alguém esperando a sua doação. Incentive seus amigos e familiares a doar sangue. Seja um multiplicador desse gesto de cidadania. Tudo aquilo que você tem em casa e não utiliza mais pode ser anunciado de graça no jornal Gazeta de Votorantim. Ligue 015 3023 5993. Faça seu anúncio gratuitamente. Distribuição em Votorantim e Sorocaba. Gazeta de Votorantim, o jornal que tem lado, o seu. Doe sangue. Seu gesto salva uma vida. Sua doação é muito importante. O sangue é a única maneira de tratamento para vários pacientes que dependem deste gesto de solidariedade. Para doar sangue, você deve portar documento oficial de identidade com foto, RG, carteira profissional ou carteira de habilitação. Ter entre 16 e 67 anos de idade. Pesar acima de 50 quilos. Estar em boas condições de saúde.
Quando você for convidado a doar sangue para campanhas ou familiares e amigos de pacientes internados, não pense duas vezes. Aceite, porque há sempre alguém esperando a sua doação. Incentive seus amigos e familiares a doar sangue. Seja um multiplicador desse gesto de cidadania. Tudo aquilo que você tem em casa e não utiliza mais pode ser anunciado de graça no Jornal Gazeta de Votorantim. Ligue 015 3023 5993. Faça seu anúncio gratuitamente. Distribuição em Votorantim e Sorocaba. Gazeta de Votorantim, o jornal que tem lado, o seu. Doe sangue. Seu gesto salva uma vida. Sua doação é muito importante. O sangue é a única maneira de tratamento para vários pacientes que dependem deste gesto de solidariedade. Para doar sangue, você deve portar documento oficial de identidade com foto, RG, carteira profissional ou carteira de habilitação. Ter entre 16 e 67 anos de idade. Pesar acima de 50 quilos. Estar em boas condições de saúde. Quando você for convidado a doar sangue para campanhas ou familiares e amigos de pacientes internados, não pense duas vezes. Aceite, porque há sempre alguém esperando a sua doação. Incentive seus amigos e familiares a doar sangue. Seja um multiplicador desse gesto de cidadania. Estamos de volta aqui na TV Votorantim, você no debate dos fatos, e hoje a gente debatendo funcionarismo público, o sindicato, né? O sindicato dos servidores. Estamos aqui com o presidente, o Isael Claretti, dando aí algumas explicações, falando aí do seu trabalho à frente do sindicato, né? E tá tendo assim uma resposta muito boa de você que está em casa, que a gente está com muitos questionamentos, muitas perguntas aí. Queria comentar com você a série de parabéns pelos 50 anos da TV Votorantim, que a gente começou hoje aqui no Debate dos Fatos. Você já viu ali no intervalo acho que um parabéns. E você viu que a gente começou justo com ele, né? O deputado federal mais votado na história das eleições aí dos últimos tempos, que é o senhor Tiririca. Mas tem várias autoridades, tem o vice-presidente da República, tem o governador, deputados federais, deputados estaduais. Essa semana nós estivemos em Brasília, gravamos com senadores também. Aliás, o Aécio Neves já gravou o seu parabéns aqui para a nossa cidade.